Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. O Capan comenta. E eu sou o Capan Katsuragi. O Capan que comenta no Capan Comenta. Do Super Review Time, vocês entenderam? Eu tenho que fazer essa diferenciação agora, porque agora tem um monte de podcast no blog, né? Eu tô tentando fazer mais podcast, tô tentando cumprir a minha promessa. Tem sido complicado porque desde o feriado agora do carnaval eu tenho me sentido muito cansado, fisicamente esgotado. Depois ainda tive um problema com o carro, ainda estou fisicamente me recuperando, né? Então assim, eu não tenho tido muito saco nem cabeça para produzir coisa nova, mas eu tenho planejado muito. Eu acabei de mandar um e-mail pro Padrinho com a novidade, espero que eles tenham lido, porque eu nunca sei se eles leem o e-mail ou não. E este é mais um Capan Comenta. Se você é novo, seja bem-vindo. Tem pão de queijo na geladeira, tem ketchup para você colocar no seu pão de queijo. E não se espante, porque esse é o tipo de coisa que a gente faz aqui. Ok, se você é novo aqui, eu sou o Capan Katsuragi, Super Review Time, o blog onde eu balbucio e divago sobre coisas semi-obscuras, sobre coisas que você devia conhecer, tipo o musical do Superman, ou a franquia equivalente às Princesas Disney, que durou 2 anos, uma coisa assim. E este aqui é o podcast Capan Comenta, diferente dos outros podcasts do blog, que eu vou falar lá sobre algum filme. Teve um do Sonic agora, teve um outro sobre os programas do Disney Plus, que são coisas recentes, né? Eu era acostumado a fazer só Capan Comenta. E comentando atualidades, né? Vamos comentar sobre aquela desgraça que vai matar a todos nós e que vai dizimar o resto da população. Coronavírus? Não. A mudança de presidente na Disney. Eu provavelmente devia ter feito alguma piada em cima disso, mas eu tô tão cansado que eu nem tô com saco. Ok, vamos ver. Para você que não sabe, né? Eu devia fazer um espaço pra vinheta agora, não era? Fiz uma introdução tão lega que eu nem... Enfim, introduçãozinha pro podcast, pro assunto do podcast. Normalmente eu faço 2 assuntos por podcast, mas hoje é só um porque, de novo, eu tô cansado. E vai passar avião, vai passar carro, tô no meio da tarde aqui, vai passar moto, aí vai passar o Kamen Rider. Pra você que não sabe, né, Bob Iger, que era o presidente, o CEO da Disney, ele abriu mão de seu cargo. Ele estava com 2 cargos até agora, na verdade, o de CEO, presidente, e de presidente da mesa dos acionistas, né, a mesa dos diretores. E agora ele vai ficar só com esse segundo, que, pelo que ele descreveu, é o trabalho mais criativo, né? Não tem nenhuma decisão exatamente burocrática, eu duvido, mas enfim, criativamente para ele é melhor. E assumiu agora Bob Chapek. Bob Chapek é agora o rosto da Disney. É ele que representa a Disney, ele é um embaixador da toda a companhia. E o que isso significa? O que isso significa para o futuro da companhia, para o futuro dos estúdios, das animações de Star Wars, de Marvel, Pixar? O que isso significa para a Disney, para a Fox? A Disney agora tem a Fox, não me entra na cabeça ainda. Então, nesse podcast eu vou explicar tudo, desde o começo, como isso já é um precedente antigo e
o que a gente pode esperar desse maluco que parece o Coisa do Quarteto Fantástico? Né? Então, depois da vinheta, vamos conversar um pouco sobre isso. Da rua principal de Baixa é o Clube do Mickey da Disney. Quem virá até a House of Mouse? Todos vão até a House of Mouse. Lá dentro todos vamos agitar. Todos curtem já na House of Mouse. É só divertir, é sempre a curtir. Pois vamos abrir para a House of Mouse. Bem, a festa já vai começar. Depois os bons tempos são para celebrar. Vamos ver o que há para fazer. Há muitos amigos para conhecer. Estão todos cá e não vão sair. Sabem como fazer sorrir. Ei, rapariga, vamos lá dançar. Da casa fora a rodopiar. Lá dentro então nós vamos agitar. É sempre a curtir nesta House of Mouse. Ok, essa primeira parte aqui vai ser mais para explicar um pouco da história da companhia bem resumida. Tá, vamos resumir bastante aqui. Deixa eu só ligar o monitor, porque eu tô com 2 monitores, um com os links que eu vou usar e outro com o roteiro. Então, vamos lá. História da Disney em termo empresarial, mais, né? Começou lá com Walt Disney e Roy Disney, o irmão dele. Walt era o cara criativo e Roy era o cara que dava uma mãozada no Walt toda vez que ele fazia alguma estripulia que custava muito caro, né? Roy era o cara que pagava as contas, por assim dizer. Era ele que mexia no financeiro, na parte mais burocrática, e o Walt se preocupava só em ser criativo e fazer aquelas marmotas que ele fazia, de chegar no irmão dele. Então, eu tive uma ideia, e o Roy dizia que eu quero criar um país. Aí nasceu a Disneyland. Era mais ou menos assim. Depois que o Walt Disney faleceu, né, o Roy ficou tomando de conta. E depois de Roy foi o genro de Walt, que como era um movimento muito retardado assim, eu acho que era uma... Ok, o Walt ele faleceu muito de repente, né? Eu não talvez se ele tivesse tido mais tempo, né? Ou talvez se ele não fosse tão teimoso, eu não sei exatamente, ele talvez tivesse escolhido alguém mais apropriado para assumir o lugar, né? Ele criou as filhas dele para ser gente normal, o que é louvável na posição dele. Mas eu acho que se ele tivesse criado as filhas dele para assumir o negócio da família, também não sei se as filhas dele não queriam assumir, né? O que eu acho difícil, visto a forma como elas falam apaixonadamente hoje e na época Michael Eisner, mas eu tô me adiantando. Quem assumiu a Disney depois do falecimento dos 2 irmãos originais foi Ron Miller. Ron Miller, o cara que assumiu a Disney, era um jogador de futebol americano. Pois é. Então não era o cara mais indicado para assumir uma empresa do ramo e do tamanho da Disney. Ele fez algumas coisas boas para salvar a companhia, como por exemplo, ele fundou a Touchstone, que era como o estúdio mainstream da Disney, digamos, né? Porque a Disney tinha aquela marca de ser amigável para a família, de fantasia, de contos de fadas e animação, principalmente. Embora não fizesse mais só isso, mas porque ela fazia aquelas comédias nos anos 60 e 70, né? Aquelas comédias bem... Algumas são boas, né? Outras são questionáveis. Assim, eu não tô nem colocando filmes como Mary Poppins e Se a Minha Cama Voasse aqui no meio, mas estou falando de filmes como Aquele Gato Danado e o Operação Cupido original e o Fantasma do Barba Negra, que é muito bom, aliás.
questionável, mas muito bom. Qual era aquele... O Segredo das Pérolas Negras, que inclusive eu resenhei no blog, né? Então eles faziam esses filmes assim, de comédia, de aventura, de suspense, thriller, né? O Mistério das Esmeraldas Negras... Esmeraldas? Não. Pérolas Negras é um thriller de suspense, né? Chega a ser até um pouco violento em alguns momentos, mas ainda tem aquela carga family friendly, né? Aquela carga amigável para a família. Não tem nada de obsceno, nada de vulgar. A Touchstone era o estúdio feito para fazer filme para esse público, para o público adulto normal, para adolescente. E aí veio filmes como Splash, né? O primeiro filme do estúdio já tinha nudez e já tinha piadas tipo: vocês nunca viram um homem que dormiu com peixe e coisas assim. Splash é muito bom, na verdade. Eu gosto muito de Splash. Não vi a sequência ainda, mas enfim. Então eu fazia filmes assim, filmes comuns, né? Então foi uma boa decisão do Ron Miller. Muito bom. Mas ele não era bem visto por Wall Street, né? Pelos investidores sérios. Ele acabou sendo chutado para fora da companhia. Ele até faleceu um tempo atrás, que foi ano passado. E aí quem assumiu foi Card Walker, que também deu a sua contribuição, mas também não era exatamente muito bem quisto. E aí depois ficou uma coisa meio nublada, uma coisa meio vaporizada, né? Porque ninguém sabe. Era um tempo de muita incerteza. Foi o tempo que o filho, né, o sobrinho do Walt, o filho do Roy Disney, que também era Roy, só que era Roy O. Disney ou era Roy E. Disney, eu sempre confundo os dois. Ele começou a fazer uma campanha para trazer alguém de fora para salvar a Disney. Isso foi já nos anos 70, final dos anos 70. Coisa assim, final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu escrevi tudo isso lá no blog, também tem a retrospectiva da Disney. Se você quiser olhar, Tio Walt, lá no blog. Eu conto isso tudo em muito mais detalhes. Inclusive fazendo paralelo da Disney como empresa com os filmes e tal, porque isso é importante. A qualidade dos filmes meio que acompanha o nível da companhia, de certa forma. Não é sempre, mas tem um paralelo. Então, o sobrinho de Walt, Roy, chamou um cara de fora para poder chefiar a Disney, porque tinha um cara, um dos acionistas, que estava comprando ações da empresa e ele ia vender elas separadamente. Ia vender os parques para uma empresa, ia vender o estúdio de animação para outra empresa, ia ser um caos, ia ser tipo o que aconteceu com a MGM. Só que a MGM não era do tamanho da Disney, tá passando um avião antes. A MGM não era do tamanho da Disney, a MGM não tinha um parque próprio, não tinha uma biblioteca de filmes valorosa como a Disney, né? Tanto é que tem alguns filmes da MGM foram parar na Warner, outros foram para Universal, eu acho, enfim. Tá espalhado, tá uma zona. Então, quem é esse estrangeiro, quem é esse estranho que de repente agora é o rosto da Disney? Michael Eisner. Michael Eisner, ele era CEO da Paramount e esse cara é o salvador da pátria. Esse cara salva a Disney. Jeffrey Katzenberg, que era o presidente do departamento de animação, né, eles chegaram no meio do fogo cruzado, tava no meio da produção de O Caldeirão Mágico. Daí você tira como é que tava a situação, né? E assim, quando eles chegaram, o Katzenberg não sabia, ele não tinha domínio sobre o negócio de animação, tipo, ele mandou editar O Caldeirão Mágico, os caras, cara, não é assim que funciona, não é... O processo de criação de um filme animado não é o mesmo de um filme live action, não existe esse pedaço de edição, a gente faz tudo bem apertado. Aí ele, dane-se, eu vou editar. Ele foi lá e editou
porque o filme estava muito ruim, ele tentou salvar o filme o melhor que ele pôde. E aí Mark Eisner levou a Disney a um crescimento absurdo, né? Grande parte do que a Disney é hoje foi por causa do Michael Eisner, certo? Porque o Michael Eisner foi que lançou a renascença Disney, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin, né? Eles estavam fazendo, como o Pan Pizza coloca, eles estavam fazendo sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso, atrás de Pocahontas, atrás de sucesso, atrás de Corcunda de Notre Dame, atrás de sucesso. Então foi uma coisa espetacular, com alguns percalços no caminho, né? Uma coisa assim só foi conseguida depois com a Pixar, que ironicamente é onde termina a história de Michael Eisner na Disney. Porque lá pelos anos 2000, começo dos anos 2000, o relacionamento entre a Disney e a Pixar estava começando a ficar zoado, né? Michael Eisner, ele perdeu o parceiro, né? A Disney perdeu o Frank Wells, que era como se fosse o Roy pro Walt Disney, né? E ele era o presidente da mesa dos diretores. E era ele que muitas vezes batia de frente com o Eisner, que o Eisner ele era meio pirado. Ele era um cara assim genial, mas ele tinha umas ideias muito retardadas, né? Algumas vezes ele dava uma dessas ideias imbecis, tipo vamos casar o Mickey e a Minnie, vamos fazer uma cerimônia de casamento para eles, aí a gente faz eventos no parque, a gente faz uma linha de produtos relembrando o casamento deles, a aliança, a gente faz uma parceria com a Gucci, era Gucci ou era outra, agora não lembro qual era, Gucci, Louis Vuitton, sei lá quem era, para fazer os anéis com os nomes deles, a gente planeja a lua de mel deles, e os caras da mesa ficaram, mano, que diabo ele tá falando, né? Então ele tinha umas ideias muito imbecis, mas era tipo pra provocar os caras a fazer alguma coisa, tipo, saber, nada é impossível, né? Mas a gente tem que desenhar uma linha no chão pra saber até onde a gente pode ir, né? A gente tem que ter um limite, a gente faz o que puder até aquele limite, mas era pra impulsionar os caras a criar alguma coisa boa. Eu tô no nariz estúpido também, perdão. Então, o que foi que aconteceu pro Michael Eisner ser chutado da Disney, né? A ponto do Roy Disney, o cara que trouxe ele, ter que fazer uma campanha para chutar ele para fora. Pouco sucesso nos filmes, né? Os filmes realmente caíram de qualidade. A gente teve filmes como Atlantis, Planeta do Tesouro, Nica Vaca Tussa, O Galinho Chicken Little. E aí, assim, era irônico porque a Pixar, que era basicamente um estúdio independente que a Disney estava financiando, estava fazendo muito mais sucesso do que a Disney. E estava naquela torrente de sucesso, sem ter os percalços, sem ter o seu Pocahontas, sem ter o seu Corcunda de Notre Dame. Isso no sentido financeiro, tá? Não tô colocando aqui a qualidade de Corcunda nem de Pocahontas. Pocahontas é meh e Corcunda é a melhor coisa que a Disney já fez. Então, mas os dois foram bombas na bilheteria. Isso não é novidade e é história, basicamente. Mas e aí o que aconteceu? Michael Eisner começou a expandir a Disney de uma forma absurda, né? Começou com o Card Walker, que fez mais parques. Na verdade, o outro parque que, assim, o Walt Disney fundou a Disneyland. Ele tinha um projeto para Flórida, de fazer uma cidade lá. Não deu certo. O irmão dele fundou então o Walt Disney World, que era outro parque. Card Walker, ele fundou a Tokyo Disneyland, mas é porque os japoneses queriam, né? Uma história muito interessante, inclusive, que ele estava colocando cada vez mais e mais dificuldades para os caras, né? Dizendo, não, ó, vocês que vão construir tudo, a gente só vai dar
as propriedades intelectuais, vocês custeiam tudo. Ele, certo. Ele, tá bom, então bora. Porque ele não queria fazer outro parque ali, né? Ele achava que não ia dar retorno, mas os caras estavam querendo, então fizeram. Michael Eisner tentou fazer o mesmo negócio. Só que ele fundou a Euro Disneyland, que hoje é conhecido como Disneyland Paris. Que foi um desastre do começo ao fim, demorou muito tempo para se pagar. E eu acho que a Euro Disneyland foi o começo do fim do gás criativo do Michael Eisner, né? Aí depois ele foi comprar a ABC. E assim, Michael Eisner, o estilo de gestão dele era micro. Ele queria se envolver em tudo, ele queria saber de tudo. E era muita coisa para ele fazer, era muita responsabilidade. Ele chegou a bater no hospital 2 vezes por causa disso. Isso tem tudo contado no livro Disney War. É muito interessante, inclusive se você puder ler, leia. Eu acho até que eu coloquei na lista de produtos da Amazon no blog. Se você comprar por lá, você ajuda o blog, se manter e tal, etc. Mas tem tudo contado lá de como o Michael Eisner ficou abatido depois da morte de Wells, de como ele brigou com Jeffrey Katzenberg porque não promoveu ele, acabou assumindo o cargo de ser tanto o diretor da mesa como CEO, o que tanto é um estresse muito grande, como assim, bota o Eisner como o líder absoluto da companhia. Não tem ninguém assim, ele responde a ele mesmo e a mesa de diretores, basicamente. Então, ele tinha muito poder, ele ficou muito louco com poder e, de novo, ele comprou a ABC, o estilo de gerenciamento dele era micro, ele queria se meter em tudo. E aí ele tomou algumas decisões que foram questionáveis, como, por exemplo, chegou nas mãos dele um roteiro de um piloto para uma série que talvez fosse dar sucesso, né? De um cara que talvez vocês conheçam, chamado J.J. Abrams. O piloto era de Lost. Michael Eisner disse não. Pois é. Michael Eisner também disse não para outra série que talvez vocês conheçam, chamada CSI. Mas Michael Eisner disse sim para um reality show que foi o que gerou No Limite. E na primeira edição desse reality, um dos participantes, depois que ele chegou, o primeiro participante que foi eliminado, quando ele chegou em casa, ele cometeu suicídio. É complicado. E aí, tipo, teve outras tantas brigas internas na ABC e na Disney por causa desse cara, e toda a treta com a nova onda do Imperador e dor de cabeça desgraçada. O Michael Eisner começou muito bem, mas ele terminou desgraçadamente na Disney. Ele teve que ser expulso, basicamente, né? Ele foi demitido da Disney. Quem assumiu o lugar dele? Bob Iger. Bob Iger era CEO da ABC e ele chegou como salvador da pátria, como o Eisner chegou lá. Porque quando o Eisner saiu, o Steve Jobs, que era o presidente da Pixar, se eu não me engano, ele era mais o presidente corporativo, junto com o Ed Catmull. O Ed Catmull era presidente da parte técnica, o John Lasseter da parte criativa. O Steve Jobs era o CEO da Apple e a Pixar era tecnicamente da Apple. Enfim, o que aconteceu? Steve Jobs, ele disse que ele não ia negociar com a Disney enquanto Michael Eisner estivesse lá. Então daí você tira o quão odiado esse cara era, o quão odiado Michael Eisner era nessa época. Quando o Bob Iger chegou, eles conversaram e aí a Disney comprou a Pixar.
Simples assim. E aí Iger, ele foi treinado sob a tutela de Michael Eisner. Então, ele colocou o que ele aprendeu à prova. Saiu fazendo a feira. Comprou Marvel, comprou Lucasfilm, agora há pouco comprou a Fox. E aí ele decidiu sair e colocar Bob Chapek no lugar. A gestão de Eisner era bem diferente da gestão Eisner. Michael Eisner, ele queria estar envolvido em tudo. Bob Iger, ele deixava os caras trabalhar, né? Em alguns casos isso não funcionava, como por exemplo quando eles compraram os Muppets, né? Que foi mais ou menos no mesmo período que eles compraram a Pixar, né? 2004 foi. Esse é um assunto para outro vídeo, outro podcast, sei lá o quê. Mas eu acho até que eu expliquei na retrospectiva, não lembro agora. Eu acho que eu expliquei, não em tantos detalhes, mas foi bem rápido. Enfim, quando a Disney finalmente comprou os Muppets, eles não faziam ideia do que fazer com os personagens. Eles não fazem até hoje. Eles fizeram Muppets Mágico de Oz, que foi incrivelmente questionável, que é estranho porque tipo, tinha gente lá que trabalhou com Jim Henson. Tinha gente que trabalhava na Jim Henson há muito tempo, era acostumado com produções Muppets. Kirk Thatcher, por exemplo, que trabalhou em Família Dinossauro, eu quero dizer o Natal dos Muppets, o Conto de Natal dos Muppets, mas eu acho que não. Mas ele é um cara que trabalhou com os Muppets há muito tempo. E ainda assim foi um filme que era tão questionável. É um filme... Eu não quero dizer que ele é... Tá, é um filme ruim. É um filme ruim, péssimo dos Muppets. Ele não entende os personagens, ele não sabe o que fazer com eles. Ele joga o Mágico de Oz no meio e... Ele não sabe como usar, por exemplo, as piadas adultas que os Muppets já faziam. Não tem aquela mesma magia dos Muppets. Parece mais uma sketch do College Humor tentando emular os Muppets, sabe? Só que era sério. Era sério, era oficial. Então, eles deixaram os Muppets na geladeira. Só em 2011 é que veio o Jason Segel e fez o soft reboot dos Muppets. E Jason Segel era um fã hardcore dos Muppets. Ele amava os personagens. A estratégia do Eisner foi basicamente isso. Ele comprou a Marvel, ele botou gente que ama os personagens no lugar, gente que sabe o que está fazendo, e deixou eles trabalhar. Chegava só para ver como é que tá o andamento, depois sair e tal. E aí a gente teve o universo cinemático da Marvel, que quando você para pensar, é uma parada absurda, porque eles pegaram o planejamento que eles fazem nos quadrinhos, né, em uma mega saga, e conseguiram fazer isso com filmes multibilionários. Isso é surreal. Você para pensar nisso, você tem vários filmes de vários diretores, de vários produtores, mas todos eles apontando para o mesmo caminho. Tipo, nem todos os filmes são bons. Pantera Negra é um saco, Capitã Marvel é meh. Você tem filmes fantásticos no meio, você tem filmes que tipo não vão fazer a menor diferença na sua vida se você não assistir. Mas todos eles apontavam pro caminho. Da mesma forma com quadrinhos. Os quadrinhos tem quadrinhos fantásticos, tem quadrinhos meh, quadrinhos que não faz a menor diferença na sua vida. Você para pra pensar nessa escala, é surreal. E eles conseguiram. Mas aí Bob Iger comprou a Lucasfilm. E aí que os problemas começam. Porque eu não acredito. Vai passar um avião, tá bem baixinho aqui. Vocês estão ouvindo o avião? Vou aproveitar pra botar o meu soro aqui, velho.
Enquanto o avião tá passando, eu tô botando no soro. Talvez diminua os fungados agora. Talvez diminua os fungados e eu comece a espirrar mais, eu não sei. Não sei nem se esse negócio tá na validade. Ok. O problema é, eu não acredito que o pessoal que tá à frente da Lucasfilm ama Star Wars da mesma forma que Kevin Feige, que tá à frente da Marvel, ama os personagens da Marvel. Eu não acredito. Não acredito. É gente que... É como os jornalistas de entretenimento de jogos hoje que se dizem nerds, né? Porque ser nerd hoje é um negócio. Não é resultado de uma paixão real sobre o produto, sobre a marca, sobre os personagens, sobre as histórias. É um negócio. E quem está ditando o que é ser nerd hoje é o mesmo pessoal que antigamente zoava a galera. É o mesmo pessoal que... Mano, eu vi há pouco tempo Dr. Dolittle 5. Esse filme é de 2009. E aí, tipo, tem uma hora que a filha do Dodô Dolittle... Dodô Dolittle é um Dodô que fala com humanos, né, meu pai? Ela tá começando a sair com o Ranger Vermelho de SPD. E aí, tipo, ele não acredita que ela fala com os animais. Ela chama a cadela dele. Aí pergunta alguma coisa que só ele saberia, né? Que ela saberia também. E aí, tipo, ela fica meio que zoando ele porque ele usa lençol de Star Wars. Isso em 2009. 2009, se você fosse um nerd com mais de 20 anos, você provavelmente seria zoado também. Eu, pelo menos, ia receber um olhar torto. Era o tempo que estava começando a mudar um pouco mais, que estava começando a ser construído o cenário que a gente se encontra hoje, onde ser nerd é descolado, é legal, é cool, é um business válido. E aí, o mesmo pessoal que dito que é ser nerd é o que eu esqueci o nome dela. A Maya Dolittle estava fazendo no filme. Né? Mesmo pessoal. Então... A Kathleen Kennedy tomou péssimas decisões em Star Wars. No começo foi bom. No começo a gente teve Star Wars Rebels, que é a terceira melhor coisa... Não. Segunda melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars. A terceira sendo o filme do Han Solo e a primeira sendo o crossover de Phineas e Ferb. E isso não é uma piada. Mas assim que chegou o Despertar da Força, a gente viu os sinais. A gente só não queria acreditar. Né? Porque na época a gente achava que, assim como os filmes da Marvel, eles estavam apontando para alguma coisa, eles iam direcionar a alguma coisa. Só que os filmes da Marvel, o precedente deles é quadrinhos, vários autores, todos em acordo sobre qual fim seria da Mega Saga. Você tinha a Mega Saga da Guerra Civil, e aí tinha um cara fazendo os quadrinhos da saga principal, mas tinha outros tantos em vários outros gibis, escrevendo histórias que se passavam durante esse período, ou então preparando para essa Mega Saga, mas todos eles sabiam o que ia acontecer, quem ia morrer, quem ia mudar de lado. Eles tinham um certo acordo ali nas reuniões. E Star Wars não aconteceu isso. Star Wars foi mais o equivalente a um jogo de frescobol. Não, frescobol você tenta ajudar o outro, né? É mais um jogo de ping-pong, né? Tava com o J.J. Abrams, passou pro outro maluco lá, voltou pro J.J. Abrams. E aí você fica sem saber exatamente o que aconteceu, não parecia que eles tinham um plano, sabe? Quando era com o George Lucas, pelo menos você tinha uma mente criativa por trás daquilo tudo gerenciando. Você tinha escritores, você tinha outros tantos artistas, gente fazendo
design de personagens, criação de mundo, mas quem estava por trás de tudo isso era uma pessoa, era um cara, era um maluco e era o George Lucas. Se ele fez um trabalho bom ou ruim, varia, mas tinha uma visão sólida, né? Ele sabia o que ele queria fazer. O problema é que a visão dele às vezes era meio zoada e às vezes aceita críticas, né? Por exemplo, a trilogia clássica é ótima. Ele tinha uma ideia bem sólida de um começo, meio e fim. Vai, Kamen Rider! Ele tinha uma estrutura sólida de uma narrativa começo, meio e fim. Na nova trilogia também. Só que, como ele mesmo disse, eu quero contar como se fosse uma aula de história. Eu quero contar como um personagem chega do ponto A ao ponto B, como ele se transforma de um cara legal para um ditador. Esse é o único problema só, né? E assim, eu acho que naquela época não tinha ninguém pra dizer que ele tava errado, porque era o George freaking Lucas. Kathleen Kennedy não parece ter a mesma paixão, ela parece estar mais importada em atrair o público jovem, descolado e millennial, engajado em causas sociais e que bebe café de soja e usa coque samurai, e vocês sabem onde eu quero chegar. Ao invés de tentar agradar aos caras que já eram fãs de Star Wars, né? Mas por quê? Porque agora os fãs de Star Wars são vilão, eles é que são os preconceituosos, os machistas, os xenófobos, ai, sai, nugget. Então, estabelecemos aqui algumas coisas importantes. Estabelecemos aqui a história da Disney, em termos empresariais. Semaru Shoka Jigoku no Kundan. Estabelecemos aqui a história da Disney, empresarialmente. Seus presidentes, né? Bem por cima. Quem é Bob Iger, quem é Michael Eisner, quem é Bob Chapek. Não. Bob Chapek. Vamos falar dele agora. Depois da vinheta dos comerciais que eu preciso tomar uma água aqui. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. The best things in life are free, but you can keep them for the birds and bees. Give me money. That's what I want. That's what I want. Yeah, that's what I want. Ok, quem raios congelantes é Bob Chapek? Sei lá. Cara, é complicado. Porque, tipo, não tem um artigo sobre ele na Disney Wiki. Não tem. Foi anunciado em 25 de fevereiro. Hoje é 2 de março. Não tem um artigo na Disney Wiki sobre esse maluco. E ele tem uma história extensa na Disney. Por que não tem um artigo sobre Bob Chapek na Disney Wiki? Eu não sei. Bom, tem na Wikipedia. E aparentemente ele é bem conhecido dos fãs dos parques da Disney, porque ele é basicamente um anticristo. Ok, eu tô me adiantando muito. Bob Chapek, ele começou na Disney, como quase todo grande executivo, acho que, de novo, Hollywood você tropeça pra cima. Esse cara começou lá embaixo, ele começou tipo... Eu não reconheci ele logo de cara pelo nome, mas depois eu me lembrei que eu li sobre ele rapidamente em Disney World. Esse cara, ele era responsável pelo departamento de filmes lançado direto para vídeo da Disney.
o cara era responsável por gerenciar filmes como Corcunda de Notre Dame 2, Cinderela 2, Tarzan 2 e Peter Pan de Volta à Terra... Não, isso foi pro cinema, mas era pro vídeo. Enfim, Cinderela 3 e Pocahontas 2 e Mulan 2 e todas essas outras abominações que destruíram os seus filmes clássicos. Menos a nova onda do Kronk, que por algum motivo é melhor do que o filme original. É sério. eu vi a nova onda do Perel no dia desse, não é tão legal assim. Então, ele também é responsável por gerenciar, algumas outras fontes dizem criar, a franquia Air Bud. Que, se você não sabe, tem um universo cinemático maior que da Marvel. Eu acho que só rivaliza com o do 101 Dálmatas. Não! É maior do que 101 Dálmatas. Porque, tipo, tem Air Bud, tem os filmes de Air Bud, e aí tem os filmes sobre outros animais jogando esportes, tipo macaco que joga basquete, ou alguma coisa assim. E aí tem o spin-off de Air Bud, que é Air Buddies, que é aquele dos filhotinhos que vão pro espaço, que vão... Velho Oeste, eu acho que... Eu tenho quase certeza que tem. Tem aquele Chihuahua perdido em Beverly Hills, sei lá o que é. Eu tenho quase certeza também que é também é um spin-off de Air Bud. E aí tem o spin-off do spin-off, né? Que é o spin-off de Air Buddies, que é o Santa Buddies. E aí tem o spin-off do spin-off do spin-off, que é Santa Paws. O Santa Paws é um spin-off, enfim. É um universo cinemático gigantesco de Air Bud. E esse cara tava à frente disso. Ele também passou um tempo na Walt Disney Pictures, que era a antiga Buena Vista Pictures, né, que era a distribuição de filmes, tanto da Disney, como da Touchstone, como da Pixar. Walt Disney Pictures, que também teve um papel importante na criação dos remakes live action. Né? Isso eu estou vendo aqui do artigo do Cartoon Brew, né? Tem alguns tweets aqui do pessoal reclamando, pessoal botando fogo na fogueira. Pois é isso mesmo, é. Então, qual é o problema desse cara? Por que ele é tão odiado? Bom, ele é, ou menos era, o presidente da subdivisão de parques. O que... Olha, eu vou devagar um pouquinho agora, mas... Por favor, fica comigo, é importante. É para você ter uma ideia de como está organizado a Disney como empresa, certo? A gente tinha a Disney Interactive, né? Que antes era Disney Computer Software ou coisa assim. A Disney Interactive, que produzia e publicava os jogos da Disney, né? Incluindo aí Kingdom Hearts também, tinha participação, jogo de skate, jogo baseado nos filmes. Era a Disney Interactive que gerenciava. A Disney Interactive não estava tendo mais tanto retorno, mais porque os caras à frente dessa divisão não sabiam muito sobre o business da indústria de jogos digitais. E aí mesclaram a Disney Interactive com a Disney Consumer Products, que é a divisão de produtos da Disney, né, que gerenciava, por exemplo, licenciamento de boneco, de livro, de quadrinho, de toalha, de comida e assento para privado, enfim, essas coisas.
mesclaram as duas coisas. Eu não faço ideia do porquê, mas o Muppet Studio tá sob essa divisão. Eu acho que... Eu já falei isso em outros podcasts. Se eu não me engano, é porque os Muppets têm um status quo diferente, né? Você quer fazer uma propaganda de carro, você vai até a Disney, eles te mandam para essa divisão e lá você negocia o direito de uso sobre o Kermit, a Miss Piggy, seja lá quem você quiser dos Muppets, para fazer a sua propaganda de carro. Né? Porque os Muppets durante muito tempo eles sobreviveram assim, era só fazendo propaganda, em aparição, né? Eles não eram odiados nem nada, eles só não tinham nada novo, vivia de reprise e essas aparições. Então, eu não sei porquê, não faço a menor ideia do motivo. Talvez não seja um departamento muito lucrativo, ou então eles acharam melhor misturar os parques, né? Eles mesclaram. A Disney Interactive se mesclou com a Disney Consumer Products. Aí virou uma coisa só. Aí eles pegaram essa coisa e mesclaram no gerenciamento dos parques. Mas, se eu não me engano, é porque, tipo, eles têm os aplicativos dos próprios parques, né? O My Disney Experience, ou seja lá o nome. Eles estão colocando jogos interativos, jogo é interativo, sua anta. Eles estão colocando jogos digitais nas filas das atrações dos parques, né? Por exemplo, você vai na ride da Branca de Neve, ao invés de você ficar meia hora na fila esperando lá sem fazer absolutamente nada, tem um joguinho lá gigante dos 7 anões de joias, sei lá o que é aquilo. Enfim, eles estão fazendo esses joguinhos pra botar nas filas pra você não ficar entediado, né? E é interessante porque tipo, é menos gente no parque, eles controlam melhor o fluxo de gente. Fora o My Disney Experience, né, os aplicativos, e também com a Star Wars Land, a Galaxy's Edge, tem um aplicativo lá próprio que você pode relacionar ao seu lado, e aí você vai tipo procurando pistas pelo parque para poder ajudar o seu lado e resolvendo quebra-cabeça. Então eu acho que teve esse lado também. Ainda é incrivelmente zoado para mim pensar nisso, porque tipo, eles não podiam só trabalhar juntos ao invés de mesclar, mas enfim, eu acho que economiza dinheiro e é um dos pontos do Bob Chapek, né? Tem um tweet aqui do Hastings, sei lá como é que diz, que a legenda diz, como se fosse um repórter, né? Então, Sr. Chapek, quais são os seus planos futuros para a Walt Disney Company? Como você vai decidir as operações e estratégias de conteúdo enquanto o mercado de entretenimento fica mais e mais complexo? Aí tem um gif do filme do Bob Esponja, do Sr. Sirigueijo respondendo: olá, eu gosto de dinheiro. Tem um tweet aqui legal do Epcot Explorer, né? Vamos dar uma olhada ao vivo no Disney Twitter, né? A fanbase de Disney no Twitter. Aí tem a bola do Epcot pegando fogo. Nice! E aí um comentário aqui do Neon, K-N-E-O-N, eu não sei como se pronuncia isso, comentando: isso é muito acurado. Bob Chapek é normalmente culpado pelo declínio na experiência dos visitantes nos parques Disney. Agora ele está em cargo de toda a maldita coisa, toda a companhia. Aaron Fraggle disse: muita gente não percebe que Chapek é de fato pior do que Iger. Ele valoriza a IP, a propriedade intelectual, acima de ideias originais e fez diversos cortes de orçamento para os parques. Sem mencionar que ele recusa a pagar os cast members salários maiores. Dias sombrios estão à frente da Disney. E esse aqui que eu acho engraçado, do Disney Dude, né? Jason. Bob Chapek se tornando CEO da Disney é literalmente um pesadelo que eu tive uma semana atrás. Um pesadelo real.
Outro aqui, Andrew J. Salazar. Para pessoas fora do Twitter, de novo, Disney Twitter, Chapek é notoriamente conhecido por sempre escolher corte de orçamento acima de liberdade artística, leeway, artistic leeway. Ele iria preferir tirar algo fácil, né, ter algo fácil, do que gastar um pouco mais num projeto criativo. A melhor coisa que a Disney fez, like GA, eu não sei exatamente o que ele está falando aqui, foi nos tempos antes dele. Tem um cara aqui que diz que trabalhou pro Bob Chapek, né? Ele é um ex-funcionário da Disney. É o Freelance Beach Bum, o @FamishedDragon. Eu avisei as pessoas sobre isso anos atrás. Chapek foi preparado para ser CEO desde antes de 2010. Olha aí. Ele é um terrível líder. Trabalhei para ele, né, sob ele, enfim, tradução literal. Trabalhei para ele por muitos anos e ele arruinou quase tudo o que ele tocava. O maior bastardo, barato, pão duro. Divirta-se com o seu 1/5 do orçamento para qualquer projeto. Então, como dá para ter uma ideia, né? Bob Chapek não é o cara mais amado pela fanbase hardcore dos parques Disney. E eles têm motivos para isso. Agora, eu não acompanho tão de perto, especialmente porque eu nunca pisei no parque Disney, eu nunca pisei fora desse país amaldiçoado por Deus. E eu não sei como é que tá a situação nos parques, não sei como é que tá o lance dos visitantes. Eu tive que olhar alguns vídeos aqui. Pelo que eu pude perceber, tá uma desgraça, realmente. Tá tipo super lotado, eles não estão conseguindo controlar o fluxo. Tem tido decisões imbecis. O que é engraçado, porque assim, algumas decisões imbecis, eles conseguem passar por decisões boas e que são que fizeram sucesso com o público. Por exemplo, eles removeram a clássica atração da Torre do Terror, baseado na Twilight Zone. Eles deram uma skin total, reeskinaram totalmente para ser uma atração de Guardiões da Galáxia. Isso foi absurdo, foi todo mundo na internet reclamando, dizendo que era uma blasfêmia, e aí depois todo mundo começou a gostar. O problema é que, tipo, precisava ter matado uma atração clássica para fazer isso. É uma decisão sobre IP, é uma decisão sobre propriedade intelectual. Eu não sei exatamente quanto eu me sinto em relação a esse em específico, mas até porque assim, a atração, pelo que eu vi, é boa, é legal, é divertida, tem umas tecnologias interessantes, parece que tem uma narrativa interessante, mas eu tenho mais problema com a Great Movie Ride, né? Que tinha cenas de filmes clássicos, tipo Mary Poppins, mas não só da Disney, tinha Mágico de Oz, aí tinha Casablanca, tinha filme de faroeste, era uma atração interessante, né? Eu acho que eles não queriam pagar direitos autorais para Warner ou alguma coisa assim, ou outros estúdios. E aí eles reconstruíram a parada toda para ser uma atração do desenho recente do Mickey, que tem o terceiro pior design de personagens que eu já vi na minha vida. Nossa, cara, isso me parte o coração se eu tivesse um. Porque, era uma atração emblemática, né? Como eu acho que também era a Hollywood Tower of Terror, mas essa me atinge um pouco mais. Claro, mudanças podem ser feitas, o ser humano é naturalmente resistente a mudanças. Vocês lembram quando o Instagram mudou
a logotipo? Pois é, a gente é muito resistente a mudanças. Algumas mudanças são boas, outras são ruins, e outras fazem coçar a cabeça e perguntar: o quê? Pelo que eu ouvi, a atração tá interessante, fizeram uma reformulação total lá, estão usando tecnologia nova, a menos que seja algo do nível da Mystic Manor, eu vou continuar achando que é uma ideia terrível. Pronto, agora os caras estão cortando azulejo ali no vizinho, vai ficar o barulho da serra aí irritando vocês, tô nem aí. Mas dá pra notar que essa não é uma qualidade muito boa de Bob Chapek, né? Por exemplo, ele reformulou uma montanha-russa inteira para fazer Os Incríveis, né? Uma montanha-russa dos Incríveis, na época do filme, que foi uma merda, vale ressaltar, foi uma desgraça. Aí teve a construção do Pixar Pier, que divide opiniões. Alguns acham que é uma boa porque, tipo, alguns acham que é ruim porque é uma land só pra Instagram. Você vai lá pra bater foto, pra fazer pose, pra postar no Instagram e ganhar like. Outros dizem: tá, mas qual é o problema disso? Já eu vejo, pelo que eu pude acompanhar pelas discussões, o problema é mais porque Bob Chapek aumentou os preços de tudo e cortou custos. Aí você fica: cara, é a freaking Disney. Eles têm dinheiro. E tipo, você cortar custos pro Imagineering, que é o pessoal que faz os parques, né? Vai meio contra a filosofia original do Imagineering. Que tipo, deixa os caras fazer o que eles quiserem, né? Aí, claro, eu acho que a gestão Eisner foi boa nesse sentido, porque ele dava um limite e forçava os caras a ser criativos, mas tipo, se eles precisassem de mais dinheiro, eu não duvido que eles iam pedir. Então, complicado. Bob Chapek é o capeta pro Disney Parks. Mas eu vi um vídeo agora de um cara de 3 anos atrás dizendo que Bob Chapek ia ser provavelmente o próximo CEO da Disney. E ele estava certo. Mas além disso, além de ser uma previsão muito acertada, ele falou um negócio certo. Quando Bob Iger estava sob a tutela do Michael Eisner, ele queria impressionar o Michael Eisner. E o Bob Chapek, como ele estava sob a tutela de Bob Iger, ele queria impressionar o Bob Iger. A gente sempre tenta impressionar alguém, né, que a gente julga superior, seja nossos chefes, seja nossos pais, seja alguma figura de autoridade, nosso professor, ou seja aquela crush, né? É exatamente o mesmo princípio. Você começa a ir atrás dos interesses dela, começa atrás de fazer os gostos dela, de consumir os interesses dela, às vezes de uma forma assim surreal, né? Porque você quer a aprovação dela, né? Eu vejo isso da mesma forma também com pais. Você quer agradar seus pais, você quer... Chega uma idade que você não quer mais tanto, mas é próprio da idade. Mas, no geral, você quer agradar eles, você quer a aprovação deles. Mesma coisa com o chefe, especialmente porque ele paga teu salário. E nesse processo de tentar agradar alguém, você se torna um pouco como esse alguém. Às vezes da maneira errada. Às vezes você não entende exatamente por que aquele alguém faz determinada coisa. E aí você faz a mesma coisa, você tenta emular essa coisa, essa atitude, esse costume, e o resultado sai errado por algum motivo, você não sabe exatamente o que é. É mais ou menos assim que eu via o Chapek tentando fazer os gostos do Iger. Porque o Iger, ele comprava IPs, né? Ele comprava grandes IPs
e deixava os caras trabalhar. Aí o Chapek deve ter visto isso, ok. Então ele gosta de IP externa, vamos usar essas IPs. E aí ele começou a fazer essas trocentas reformas desnecessárias nos parques, começou a trocar a atração clássica por isso. E assim, algumas atrações não me incomodam muito, como por exemplo, a Vitimulega Submarina ser substituída por Nemo. Não. É um filme mais em voga, é um filme que te dá um pouco mais de liberdade para fazer coisas interessantes com os personagens, não vai mudar tanto a atração, e ainda é uma referência engraçada, porque Nemo, Capitão Nemo, pois é. O problema não é usar IPs novas, né? Vai ter um show agora com o Homem-Aranha, que eles estão usando tecnologia surpreendente, né? Uns animatrônicos que se mexem tipo por Bluetooth, Wi-Fi, sei lá que é aquilo. Tem a atração de Ratatouille, que é muito, muito, muito interessante, né? Deve ter custado mais do que fazer o próprio filme. Uso de IP nos parques é legal. O problema é quando você tem que matar alguma coisa clássica para isso. E é isso que o Bob Chapek parece estar fazendo. O que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ver como Bob Chapek realmente faz o seu estilo de gestão. Isso não é cacofonia, desgraça. Como ele vai fazer o seu estilo de gerenciamento. A gente viu o Bob Iger, em algum momento parou de dar certo, porque o Bob Iger, no final da sua carreira de CEO, você vê pelos próprios filmes da Disney que ninguém mais estava ligando, ninguém mais estava se importando, era tudo pelo dinheiro. Você vê aí Universidade de Monstros, que foi aceitável, mas tipo bem aquém do padrão Pixar. Você vê O Bom Dinossauro, que de novo bem aquém do padrão Pixar. Teve algumas coisas boas, como Divertidamente, Procurando Dory, ok. Mas a gente teve Incríveis 2, Toy Story 4, Frozen 2, Detona Ralph 2, que tipo são filmes que ninguém pediu, ninguém esperava, e o resultado foi aquém do esperado, exceto talvez Frozen 2, mas com algumas ressalvas, né? Pareceu um filme que tentaram tirar do forno antes do tempo que era necessário. Detona Ralph 2, totalmente desnecessário, destruiu o que o primeiro filme tinha feito. Toy Story 4, da mesma coisa. Até hoje eu tento ignorar a existência total de Toy Story 4. O Bom Dinossauro existe. Filme da Marvel começou a cair um pouco também, mas teve o Ultimato, então não foi como se eles tivessem perdido muita coisa. Star Wars foi o que mais sofreu, né? Todos esses casos a gente vê o aproveitamento de uma grande IP sem necessariamente saber por que aquela IP fez sucesso, ou sem entender essa IP totalmente, para poder fazer uma história que continuasse no mesmo nível, no mesmo padrão, no mesmo universo. Sabe como, por exemplo, tem algumas séries que eles têm uma rotatividade de escritores? É tipo, em um episódio específico um personagem faz algo que é totalmente fora dele, sabe? Ele toma uma atitude totalmente... ou mais atitudes, ele passa o episódio todo totalmente diferente do que ele deveria ser, e depois volta tudo ao normal. Incomoda um pouco, é um pouco irritante, te faz coçar a cabeça, mas passa. Com o filme o buraco é mais embaixo, porque Toy Story 4 foi como se fosse esse episódio, só que por quase 2 horas e levou nada a lugar nenhum. E desfez o que todos os outros filmes tinham feito. E era uma sequência que ninguém pediu. O 3 terminou perfeitamente.
E é por isso que muitas vezes a gente não vê sequências de contos de fada. E eles viveram felizes para sempre e fim. O que vai ter depois disso? Branca de Neve lavando a louça? Não! Esse foi o final da gestão Iger. E como eu disse, há muito tempo, já estava dando sinal de cansaço, sinal de vencimento. Assim como Michael Eisner. No começo ele era o salvador da pátria, terminou como um pária. Bob Iger saiu antes que ele se tornasse um pária. E ele só não se tornou um pária do nível do Michael Eisner porque ele é genuinamente um cara legal. Ele é genuinamente um diplomata. E porque o departamento de marketing da Disney é sensacional. Caramba! Você vê assim os trailers, o material promocional desses filmes ruins da Disney, recente, da Disney, da Pixar, da Marvel, Star Wars, e eles fazem parecer como se fosse uma coisa boa. O departamento de marketing da Disney é o melhor do mundo, tão pouco dos seus advogados. Eu acho que eu me divaguei demais agora, mas enfim. O meu ponto é, Bob Chapek pode ter sido a Kathleen Kennedy dos parques Disney. Mas a promoção dele para CEO traz duas boas notícias. Primeira, outra pessoa vai assumir o lugar dos parques Disney. Talvez melhore. Quando o Bob Iger assumiu, né, quando chutaram o Eisner, Bob Iger, ao invés dele injetar dinheiro em coisa nova, ele injetou dinheiro nos parques para consertar o que estava quebrado, para limpar a sujeira que o Michael Eisner tinha feito, o Disney's California Adventure, que durante muito tempo foi uma punchline comum, inclusive nos Simpsons. Né? Quando você é uma punchline nos Simpsons, está na hora de você repensar a sua vida. Ou não, sei lá, os Simpsons estão... O cara lá, Hank Azaria, diz que não vai mais fazer o Apu porque não é politicamente correto, alguma merda assim, então... Enfim, isso é um assunto para outro dia, eu tô divagando demais aqui. Eu tenho que terminar de lavar a louça ainda. Sim, eu estou na internet reclamando sobre empresários mega multibilionários e eu não terminei de lavar minha louça. Mas lavei tipo 90%, então vai se lascar. Quem quer que vá assumir, talvez ele já chegue com aquela mentalidade. Ok, vamos consertar o que está quebrado. Vamos conversar com os empregados, com os cast members, vamos ver o que eles querem de melhoria. Vamos talvez aumentar, porque tipo, saíram umas notícias recentes de cast member da Disney que estavam vivendo assim pobreza extrema, estavam morando no carro, que passou mal, foi bater no hospital. Então é complicado, né? E assim, agora tá tudo muito mais público, muito mais transparente. Não tem como a Disney fugir disso por tanto tempo. Então talvez eles queiram consertar isso antes. Deu a mesma treta quando o Michael Eisner foi sair. Fizeram a votação lá entre os cast members, entre os outros funcionários de outros departamentos Disney. Todo mundo queria o Eisner fora. Bob Iger não, porque o Bob Iger ele é aquele tio gente boa, né? Pelo menos ele se apresenta assim. Então, o problema realmente era o Bob Chapek, que era o pão duro. Então, quem for entrar agora, que eu não lembro agora se já anunciaram ou se ainda vão anunciar, mas talvez vá consertar as coisas dos parques, vá aumentar o salário dos caras que eles merecem. Ser cast member da Disney deve ser um inferno na Terra, deve ser um inferno no céu, eu acho, porque tipo é um trampo muito, muito, muito difícil você fingir alegria 24 horas, né? E assim, atuar é um negócio cansativo. Então quem tá na Disney trabalhando, seja um cozinheiro, seja um face character, seja um zelador, eles estão de certa forma também atuando. Então é um trabalho desgastado, deve ser um trabalho desgraçado.
E eles merecem um salário maior e dignidade. E aí talvez ele comece a consertar algumas coisas, baixar o preço de outras, né? Porque, pelo que eu vi descrevendo, e algumas pessoas descreveram, parecia muito aquele período das trevas dos parques Disney, que tipo, entrou um par de diretor que basicamente transformou os parques da Disney em um shopping de luxo. Você não ia mais pra ir pra uma atração, você ia pra comprar coisa. O foco deles era vender quinquilharia, tanto é que eles colocaram loja na saída de algumas rides. Claro, depois eles foram chutados pra fora e foram trabalhar na Gap, então já te diz alguma coisa. E aí, com isso, talvez os parques sejam consertados. E Bob Chapek talvez se mostre um presidente melhor do que Bob Iger. O tempo vai dizer. Bob Iger vai continuar na companhia até o final do contrato dele, até 2021, dezembro de 2021, mas só como presidente da mesa dos diretores. Então, o que eu espero? Eu espero melhorias, eu espero que o Chapek tente consertar a maioria das besteiras que o Iger fez nessa última reta. Basicamente isso. Porque assim, a gente teve uns anos muito ruins com a Disney agora. Eu espero que melhore. Eu espero que ele veja a ascensão da animação 2D e como isso pode ser usado. Porque tipo, a gente teve a série da Netflix, o Ovos Verdes com Presunto. Aquilo é tudo animação à mão, mas é feito no computador. É a animação tradicional de certa forma. Então, talvez isso traga alguma vantagem, né? Alguma melhoria na animação, pelo menos visualmente. Porque Frozen 2, ele é tão visualmente impressionante que chega a ser maçante. Em alguns momentos, tipo, ao invés de você estar interessado na história, você está tipo, olha a riqueza de detalhes, que é ok, mas quando eu vou ver um filme eu não quero ver exatamente riqueza de detalhes, eu quero ver a história antes. E fica difícil focar na história com tanto detalhe, pelo menos pra mim, né, que é um problema que eu descobri que eu tenho desde o trailer do remake de Bela e a Fera. Então, basicamente é isso. A gente não sabe muita coisa sobre Bob Chapek, porque ele parece ser um cara bem focado nos parques. Em termos de histórico, ele não parece ser tão público quanto os outros executivos da Disney, mas é isso aí. Então, vou nem fazer vinheta aqui pro final. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Espero que tenha jogado alguma luz sobre toda essa situação. Se você é novo por aqui, sim, eu discuto muito sobre executivos de estúdios de entretenimento, porque sim. E olha lá o blog, tem umas coisas interessantes. Eu escrevo blog faz praticamente 10 anos. Uau, faz 10 anos que eu escrevo blog. E tem umas coisas muito interessantes lá, filmes que talvez você tenha assistido quando era moleque, quando você era criança e não lembre muito. Tipo, Os Quatro Aventureiros passavam no SBT, eu escrevi sobre esse filme. E filmes que talvez você não tenha visto, mas seja interessante ver, seja interessante conhecer, tipo O Último Unicórnio, né? Tem alguns filmes assim. Então, você gostou desse episódio? Você tem alguma sugestão? O que você acha do Bob Chapek? Você que está me ouvindo, que é mais acostumado para os parques Disney, o que você acha? O Anchor, ele tem uma opção de mandar uma mensagem de voz, seja pelo computador ou seja pelo aplicativo. Então você pode mandar uma mensagem para mim, eu vou ouvir aqui no podcast, eu vou comentar, né? Se você está ouvindo isso pelo Spotify, baixa o aplicativo do Anchor, sei lá. Ou então pega no computador e grava de lá, se você tiver microfone. Se não tiver, o celular tem microfone muito bom. E eu acho que é isso. Agradecer aos padrinhos João Carlos e o Cauã Alves, que nunca tem deixado o Joshua passar fome.
né? E eu tô planejando mais brindes, eu tô planejando as coisas interessantes, né? Lê meu livro também, O Mar de Amor Desconhecido, tem na Amazon e tal. Olha lá no blog, tem os links lá, tudinho. Tem uma aba de loja também lá no blog, você pode comprar camisa, você pode comprar caderno, pôster, cartão, adesivo, imã, tudo com design feito in-house, feito por mim, pelo yours truly, eu não sei como traduzir essa expressão em inglês, dane-se. E eu vou lá terminar de lavar a louça, beber uma água, trabalhar nos próximos projetos. A gente está em março, né? Mês do Dr. Seuss. Tem 2 artigos do Dr. Seuss e tem um vídeo no final que não é de Dr. Seuss, mas eu quero fazer porque eu quero aproveitar a onda de Mulan, né? Então, as obrigações que me obrigam a fazer isso, né? Então, até mais, eu sou o Kapan Katsuragi, desligando. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.